Queridos, a paz do Senhor, amém? Amém. Estava aqui tentando rever, ver se a minha memória despertava para reconhecer alguns irmãos. Tem aproximadamente 7 anos. Eu vinha muito aqui, pregava naquela campanha que o pastor Moisés faz em janeiro, Festa dos Homens, já preguei. Eu tive um Covid. Quando entrou a pandemia, eu fiquei pedindo ao Senhor uma experiência, que o Senhor desse uma sacudida na minha vida. Mas tem que ter muito cuidado quando pede essas coisas para Deus. Jesus. Eu fui parar no CTI, a coisa ficou feia, o sangue coagulou, tive uma parada cardíaca, foram 14 dias, os enfermeiros tentando entubar sem sedativo. Um dizia, entuba, sem sedativo mesmo, o outro dizia, não, eu não. O último que entubei foi embora, e eu ouvindo isso tudo. Transfere, não transfere. Faz o seguinte, bota ele na enfermaria lá, vamos ver no que vai dar. Foram 2 semanas, a esposa orando como nunca. Ora a Deus pela vida da minha esposa, acho que foi a 3ª vez que ela esteve perto de pegar o atestado de óbito do marido. Teve uma ocasião que eu tive um apendicite que estourou, acho que é suturada que fala. Aí poderia dar uma infecção generalizada. Aí o médico, um chileno, encontrou ela no corredor e perguntou a ela, você veio buscar o atestado de óbito dele? E ela, não, ele está ainda aí, internado ainda, não foi ainda não. Teve outras ocasiões também, mas glória a Deus pela vida desta congregação, estou muito feliz. Consegui reconhecer poucos irmãos, tem alguns que estão por aqui, mas a memória, perdi a memória, ganhei quase 15 quilos depois de Covid, não consegui perder mais. Esposa, a senhora Luciane, nós assumimos agora recente, irmãos, a Secretaria da Família de nossa igreja. Talvez você diga, nossa, que legal. Pasme os irmãos, pegamos uma secretaria falida. Falida que eu digo não é a nível financeiro. O culto mais vazio da igreja, o culto da família. Outros cultos que enchiam. Pegamos uma secretaria uma igreja, uma congregação, irmãos, como a nossa, que tem aproximadamente os 22 presbíteros, 30 e poucos diáconos, obreiros sem contagem, e teve culto da família que não teve culto porque não tinha obreiro, que é o culto de quarta-feira. A última quarta-feira é a quarta-feira da família. Porém, a secretaria não se estende, não se limita a só um culto, né? Tem outros trabalhos. E o pastor nos passou esse legado. E nós oramos e viemos orando para isso. Convidamos alguns casais para trabalhar conosco. E agora, a quarta-feira que passou, nós assumimos com o primeiro culto sobre a gestão do Senhor, e nós como braço dele. E, irmãos, foi uma quarta-feira onde a CIB teve oportunidade, o Departamento de Homens teve oportunidade, estava como um culto de domingo, um culto que convidamos as pessoas, falamos da importância, e, para a graça de Deus, nós tivemos ali uma aprovação de Deus, pedimos um sinal, tivemos ali a aprovação do Senhor. Amém? Eu fiquei feliz ver o pastor. É interessante, né? Quando depois de 20 anos você vê uma pessoa e continua, não vou dizer que é plástica, um pastor libertino, mesmo bigode branco de coronel do exército, rosto esticadinho. Não vai lembrar de mim, não, mas eu lembro, isso importa. Tem uns 20 anos, já preguei lá na rádio do Senhor, na época de rádio, você viu, né? Já preguei lá também, congregação de Riachuelo, eu estive lá, na época que eu era pregador, acho que era pastor Djalma, tinha um presbítero lá que me levava muito lá, a gente era amigo, o presbítero Isaías, se não me engano, ou era pastor Isaías, evangelista, foi embora. Não, tinha o Isaías lá que foi embora para Minas. Um carequinha, magrinho, foi embora lá para Belo Horizonte, não lembro para onde, mas feliz após aproximadamente 7 anos, trago um abraço do nosso pastor Júlio César Sermoldes, homem de Deus, um grande formador de discípulos, está numa viagem missionária, ele queria vir conosco, mas está numa viagem missionária
No Paraguai, uma congregação nós temos no Paraguai, uma vez por ano, eles juntam a caravana aí, vai para o Paraguai, gosta de caravanas, faz caravana para Israel, fez uma vez para Cuba, foi a primeira e a última, não conseguiu mais voltar em Cuba, expulsaram ele de lá. Paraguai ele vai sempre uma vez por ano, o pessoal vai empolgado para comprar, mas não dá mais, porque o dólar está muito alto. Mas glória a Deus por isso. Irmãos, a gente vive um momento aí onde... Vamos convidar os irmãos a sentar, por favor, que eu falo demais. Até a gente ler o texto aí. Irmãos, a senhora Luciane, eu não conheço ninguém que carrega mais título do que a senhora Luciane. A senhora Luciane ela é mãe do Caio, de 25 anos, ou 26, não lembro mais. Ela é sogra da Beatriz, ela é avó da Laurinha, ela é mãe do Daniel, de 17 anos, é mãe do Benjamin, de 6 anos, que tem TDA e TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, esposa... Agora não tem mais hiperatividade, depois do Covid eu fiquei lento. Mas eu tinha também hiperatividade, era uma luta. Pedagoga, secretária escolar, agora escritora, graças a Deus. E a gente tem que falar essas coisas, porque quando a gente vem para o Evangelho, a gente vem pobre, a gente vem sem cultura, a gente vem sem formação nenhuma, e o Evangelho atribui tudo isso a nós. Então você tem que declarar para os 4 cantos do mundo o que o Evangelho fez na sua vida. Não é porque o ímpio diz, eu tenho título, eu sou isso e aquilo. Mas quando o ímpio olha para um crente e vê as atribuições que ele tem, não atribui a você, atribui a Deus, porque você, de onde veio, e os caminhos que você, por onde trilhou, não teria condições de estar aqui hoje, lindo, linda, bela como está, se não fosse a glória de Deus. A prova disso é pastor Libertino, tem uns 80 anos, pastor. Não, jovem, bonito, parece que tem uns 45 anos. Amém. Deus abençoe, pastor. Desculpa a brincadeira, mas é o carinho. Então, vivemos um momento, irmãos. Eu sempre tenho dito isso e aprendi isso. As pessoas estão muito preocupadas do que vai ser da igreja, preocupadas do que vai ser da nação. Eu aprendi algo com o meu Jesus, aprendi algo com os antepassados e tenho vivido isso com muita tranquilidade. O Império Romano, com todo o seu poder de décadas, não conseguiu parar a igreja. A Idade Média, no período das trevas, não conseguiu parar a igreja. Hitler parou o mundo com uma guerra, não conseguiu parar a igreja. Tem gente preocupada com um cachaceiro, 9 dedos, dele parar a igreja, não tem nem onde cair morto, quem é ele diante da igreja? Se o Senhor der um peteleco nele, acabou, ele para por ali mesmo. E tem que louvar a Deus pela vida dele, de ainda estar de pé, estar vivo, e temos que orar pela vida dele, orar para que o Senhor o liberte, ele seja ainda em vida, uma potência nas mãos do Senhor. Nós somos justiça, nós não precisamos que a justiça seja feita na igreja, a igreja é a justiça de Deus. Jesus disse, eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Ele disse, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Esse dia eu vi um engenheiro dizer algo muito interessante. Ele disse, você quer identificar uma edificação, quer identificar um prédio quando ele está torto? Construa um reto do lado. Esse prédio torto é o mundo. O prédio reto é você, que sempre vai transparecer com justiça, com luz e com a glória de Deus diante de um mundo perdido. É assim que nós aparecemos. Você não precisa da justiça do homem para educar seu filho. Você não precisa da justiça do homem, você só precisa da graça e da palavra de Deus para manter a sua família de pé. O resto... deixa eles, porque Jesus já vem dizendo desde o primeiro século que o mundo jaz no maligno. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 8 e 9. Um texto lindo, um tema lindo.
Pastor Moisés e a sua esposa são referência de família, de gestão, de ensinamento para a minha casa. Então, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui diante dessa congregação e com essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Eu gosto da carta de Paulo aos Coríntios, entre as cartas em que Paulo escreveu. Eu gosto especificamente desta carta, da primeira e da segunda carta aos Coríntios, porque a região de Coríntios, para aquela época, era a região com referência de prostituição, referência de corrupção política. Coríntios era uma região perdida, onde tinham templos de devoção a deuses promíscuos. A prostituição local era comum, uma região portuária. A cidade de Corinto era uma espécie de Sodoma e Gomorra. A perdição, deturpação do lar e da família estava alojada naquele lugar. O apóstolo Paulo, quando chega em Corinto, talvez nenhum outro obreiro ou missionário teria a coragem de pisar em Corinto para doutrinar um povo que está perdido. Coríntios não tinham raízes cristãs, não tinham raízes judaicas, não tinham raízes da palavra. A cidade de Coríntios era uma cidade que tinha raízes de idolatria. A palavra porneia surgiu dentro da cidade de Coríntios, de onde vem pornografia, era o berço da pornografia, era o berço da prostituição. Mas interessante que com tudo isso, dentro da cidade de Corinto, tinha a escola de sábios, tinha a escola de filosofias. E com isso, dentro desse cenário de Corinto, os sábios conseguiam manipular o povo. Os sábios conseguiam convencer o povo e implantar na cultura do povo de que tudo era muito normal. Que a prostituição era normal, que o adultério era normal, que a pedofilia era normal. Os sábios, dentro da sua sabedoria corrompida, eles manipulavam o povo e ensinavam ao povo que tudo isso era normal. É isso que o apóstolo Paulo encontra nesse lugar. É por isso que nós, irmãos, temos que ter muita base. Quando abrimos um YouTube para ouvir mensagem, temos que ter muita base para ver com quem é que nós vamos dialogar e conversar. Eu não sei se algum dos irmãos já parou para conversar com algum teólogo desviado. Você pega um teólogo desviado, ele tem todos os argumentos para tentar provar e convencer a você. Eu conheço muitos. Convencer a você que esse negócio de igreja é coisa do homem, que esse negócio de igreja não funciona. Outro dia, o meu cunhado me questionou e disse: quem garante que o Deus que você serve e que a igreja é a religião de Deus? Eu falei: bom, eu posso não tentar te provar, mas eu sei de uma coisa: se os meus filhos não fossem criados nessa igreja que você fala, se eu não servisse a esse Deus que você duvida, eu não sei o que seria da minha vida, olhando para o meu histórico, para o meu passado, para a minha família, para a minha criação. Muitos olham para os nossos filhos, o de 17 anos, que é músico na igreja, esperando no Senhor, nunca namorou, está lá firme, estudando, doutrinado. As pessoas olham, o menino educado, mas isso é atribuição do Evangelho. Foi criado no Evangelho, foi criado no reino de Deus, sentou para aprender na escola dominical, aprendeu música dentro da igreja, não aprendeu no mundo. O mais velho, casado, pai, responsável, tudo isso eu atribuo a essa igreja que muitos estão pregando que é coisa do homem, que muitos estão pregando que não funciona, que é só templo, que Jesus pregou contra. Então o que você encontra hoje são o quê? Sábios e teólogos que tentam convencer. Por quê? Porque eles não querem mais compromisso, eles não querem mais se submeter.
e eles estão frustrados. Eu conheço muitos obreiros frustrados, que eles tentam frustrar outras pessoas, tentam convencer outras pessoas. Eu conheço muitos homens inteligentes, que conversam, usam argumento, usam base bíblica, e eu pergunto para ele: olha, cidadão, olha para a tua família, o teu casamento está quebrado, o teu filho está jogado, e você ainda tenta combater uma igreja que te gerou, uma igreja que cuidou de você. Olha para a tua vida, abre os teus olhos, olha para a tua família, como é que está, desperta, não tem outro caminho, não adianta. Você quer seguir teu rumo, segue o teu rumo, mas não tenta batalhar contra a igreja, porque ninguém conseguiu e ninguém foi para frente. Então são esses homens que tentam implantar, esses homens que tentam trazer e te convencer a mesma coisa que acontecia na cidade de Corinto. Quando o apóstolo Paulo começa a ensinar, não está ensinando para um povo que teve na escola dominical, para um povo que teve uma avó de oração, que teve uma mãe de oração. Não, está ensinando para um povo que veio da prostituição, um povo corrompido, um povo sem cultura, um povo que o Deus que eles conheciam era os deuses de Apolo, o Deus de Artemis, os deuses lá da cidade de Corinto e outros deuses. É por isso, meus irmãos, que tudo que nós fazemos na vida, nós precisamos nos estruturar, nós precisamos ter uma base, nós precisamos ter um alicerce. É por isso que você olha lá em Jesus, em Mateus capítulo 7, no versículo 24, quando ele faz uma comparação de duas casas. Olha, o homem que edifica a sua casa sobre a areia, vai vir os ventos, vai vir a tempestade, vai vir as lutas, e aquela casa não vai suportar, vai ser derrubado pelas dificuldades. Mas aquele que constrói uma casa com alicerce, uma casa bem estruturada, pode vir vento, pode vir dificuldade, que aquela casa não vai cair. O que é que o Senhor quer começar a nos ensinar aqui nessa noite? Que a nossa vida, que tudo que nós fazemos tem que ter uma base de sustentação, tem que ter uma base de alicerce. Hoje nós vivemos um momento, infelizmente, um momento do imediatismo, do oba-oba. Queremos tudo muito rápido. Antes você levava 6 anos de faculdade integral, estudando presencial. Hoje você mata uma faculdade 3 anos na frente do computador, não aprende mais nada. Nós precisamos voltar e começar a nos estruturar. Se quisermos ficar de pé, se quisermos ver nossos filhos de pé, precisamos começar a ensinar que não podemos pular etapa, não podemos avançar etapas. A minha esposa sempre fala sobre isso, sempre me ensina: filho, não pode pular etapas, não pode deixar de romper, não pode romper um ciclo, tem que completar um ciclo. Gente que vai embora da igreja nem se despede do pastor, gente que rompe, abandona trabalho, abandona amizade, que houve, não sei, sumiu, desapareceu, e fica uma brecha, fica um ciclo incompleto. Precisamos começar a aprender a começar e a terminar, começar a aprender que se nós vamos chegar em cima, primeiro precisamos começar de baixo. Os irmãos, não sei se os irmãos já jogaram videogame, tinha um videogame lá na minha época, os videogames na época eram assim, para você chegar na final, se você pulasse algumas etapas, todo o tempo era perdido, você tinha que voltar tudo de novo, cumprir algumas etapas para depois voltar, chegar lá na frente. Deus tinha um acordo com Abraão, escute isso. Deus fez um acordo com Abraão na sua aliança. Abraão, tudo que você fizer daqui para frente, se você quiser ter uma vida de sucesso e conquista, você vai ter que levantar um altar. Toda cidade que você passar, você levante um altar. Altar é lugar de submissão. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de compromisso. Ninguém tem aliança se não tiver um altar. Pois bem, Abraão foi um homem bem-sucedido, um homem de conquista. Todos conhecem a história do patriarca Abraão. Aonde Abraão passava, levantava um altar. Altar do Senhor. O Senhor é minha bandeira. E venceu uma batalha. Altar para o Senhor. O Senhor faz uma promessa para Abraão. Abraão, eu vou te dar um filho e vou fazer de ti pai de muitas nações. A promessa se estende, vem o filho de Abraão, Isaque. O que é que Abraão faz quando Isaque nasce? Levanta um altar e oferece Isaque? Não. A Bíblia diz que Abraão faz festa. Recebeu a bênção e esqueceu do altar. A Bíblia diz que passa-se os tempos, Isaque faz aproximadamente quase 30 anos. O que Abraão fez? Pulou etapa. O Senhor disse para Abraão: Abraão, pega o Isaque que você deveria oferecer no altar quando nasceu e traz de volta para mim, conserta o que você deixou para trás. Pega o que você deixou de fazer lá atrás e refaz, trazendo ele de volta no meu altar. A Bíblia diz que o patriarca Jacó brigou com seu irmão, saiu fugindo
fugido porque o irmão queria matar ele. A mãe podendo intermediar, botar os 2 filhos na mesa, conversar, resolver a situação. A mãe intermediou e falou para Jacó: foge. Jacó fugiu, abandonou. Jacó constituiu família. Jacó agora é um patriarca. Jacó estabeleceu família, é um homem de bens, tem propriedades. Mas de repente Jacó, quando está bem, na sua rede, chega um mensageiro e diz: Jacó, tem um cidadão dizendo que é seu irmão, está do outro lado do ribeiro, está bem armado e tem alguns homens com ele. Aí o passado despertou na vida de Jacó e ele disse: pronto, uma situação mal resolvida do passado, agora que eu nem lembrava mais, ele veio resolver. O que é que o Senhor quer começar a nos ensinar aqui essa noite, irmãos? Não dá para ficar jogando sujeira para baixo do tapete. Não dá para pular etapas. Criação de filho tem que começar de baixo. Olha, irmãos, eu, com 45 anos de idade, para a glória de Deus, um só casamento, alguns filhos, tenho a minha empresa, tenho uma vida profissional com uma certa trajetória, um obreiro realizado, sofro conflitos do passado de um pai que hoje deve ter os seus 90 e poucos anos de idade, que teve um padrão de criação que me maltratou e gerou muitos traumas. Uma mãe que foi-se embora quando eu tinha 20 anos de idade e até hoje eu sinto pesadelos e ficou uma situação que eu não posso voltar atrás e resolver. Nós precisamos começar a aprender com Deus. Precisamos começar a entender que se eu quero chegar ao ministério pastoral, eu não posso pular etapas. Se você pegar qualquer um desses pastores e obreiros que estão aqui, você vai ver eles dizerem: olha, eu lavei chão da igreja, já lavei muito banheiro. Irmãos, eu falo com graça de Deus. Eu fui auxiliar de trabalho na Assembleia de Deus, eu fui obreiro jurando bandeira, eu fui diácono, lavei carro do pastor, lavei quintal da igreja, lavei banheiro, lavei casa do pastor, lavei carro do pastor, fui presbítero na Assembleia de Deus, professor de escola dominical, fui evangelista na Assembleia de Deus, dei aula de seminário teológico, pós-graduação, professor de escola dominical. Hoje eu sou um professor conceituado no segmento técnico, porque a igreja me formou. Eu tenho uma escola conceituada no Brasil inteiro há 15 anos, porque comecei na escola dominical. Mas as pessoas querem pular, querem chegar lá em cima, sem saber que tem que subir degrau com degrau. Não adianta achar que um casamento de 2 jovens que não tem base familiar nenhuma vai dar certo de cara. Não vai acabar, mas vai sofrer. Não sei se os irmãos conhecem alguém que chegou a algum cargo de gerência ou de gestão numa empresa e chegou sem ser preparado para aquilo. Ele é gestor, mas maltrata as pessoas, porque não foi preparado, pulou etapas. Gente que assume departamento, esvazia a igreja, pulou etapas. Precisamos entender e esperar em Deus e entender que tudo tem que ter um processo de Deus. Precisamos entender que existem 2 linhas de luta na nossa vida. Uma que nós criamos e outra que é necessário passar. A luta é necessária, irmãos. Não adianta poupar o sofrimento dos filhos. Não adianta chorar e dizer para o Senhor que quer que Ele nos poupe do sofrimento. Dói hoje, mas amanhã estará calejado. Eu fico olhando para os textos do apóstolo Paulo. Irmãos, a Bíblia é muito difícil, irmãos. Se não for a graça de Deus, o Espírito Santo para nos orientar. Você pega um texto de Paulo, o apóstolo Paulo, que era doutor e filósofo, ora ele está filosofando, ora ele está usando o contexto da lei, e ora está ministrando e ensinando. Mas repare que o apóstolo Paulo, na maioria das vezes, está focando na alma. Você vê que um homem letrado, preparado, estruturado, preocupado com o sofrimento da alma dos irmãos em Cristo Jesus. Repare, olha o texto de Romanos capítulo 12, quando ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo,
mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para analisar esse texto, irmãos. Aí ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você ver que ele está nos ensinando que existe uma condição. Existe uma condição. Tudo na vida é uma condição. Existe uma condição para eu entrar nesse plano perfeito de Deus. O que é? Um entendimento em Deus. Uma mente renovada. Irmão, se você deixar o diabo entrar na tua mente, vai ficar perturbado. Não vai conseguir orar. Você vai ser um profeta no lugar errado, com a oração errada. Precisamos entender em Deus e pedir ao Senhor para que cuide da mente dessa sociedade. As pessoas estão cada vez mais desequilibradas. Precisamos ter a sabedoria de sentar na mesa e resolver os problemas. Irmãos, hoje eu aprendo que se eu tenho algo para resolver, enquanto eu não colocar um ponto final através de um diálogo, eu não vou dormir. Não dá para fazer de conta que o problema vai surgir e vai se apagar com o tempo. Tem algo para resolver, resolve. Não quer vir até você, vai até ele. A Bíblia já dizia isso há mais de 2000 anos atrás. Vai ofertar, tem algo contra o teu irmão, vai e reconcilia-te com ele. Está falando de resolver, de colocar um ponto final nas coisas. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Olha isso. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você vai ver gente dizendo que quem está ao redor são os anjos. Leia o texto. Sede sóbrio, sobriedade, equilíbrio, mente sã. Sede sóbrio e vigilante. É o que está nos blindando nesse texto. Não tem anjo. Quem está ao seu redor, a sua sobriedade, uma mente em Deus e a sua vigilância. E ele está ao nosso derredor. Precisamos, eu achei lindo, esses dias um dos vídeos que a gente vê por aí, um garotinho desses fortinho, comendo um couve-flor. Ele comendo um couve-flor, o pai dele disse para ele, o que você está comendo aí? Ele falou, coxinha. Você está doido? Você é couve-flor? Não, é coxinha. Pai, é couve-flor. Ele falou, pai, deixa eu enganar o meu psicológico para eu fazer dieta. Irmãos, tenha domínio da sua mente, para que o diabo não entre e encontre brecha na tua vida. Estamos passando luta, estamos passando dificuldade, estamos perdendo o equilíbrio, o controle da nossa mente nesse tempo perdido. Precisamos entender que o processo é para nos trazer maturidade. Casamentos se degladiando. Nós temos um dos maiores índices de divórcio do mundo. Um título que eu não gostaria de ver para a minha nação. Estamos preocupados com tanta coisa. São dezenas de casais por hora se divorciando no Brasil. E a gente preocupado, às vezes, com muita coisa, com ideologia de gênero, etc. E as famílias sendo destruídas não por eles, mas por nós mesmos que estamos deixando o Senhor do lado de fora da nossa casa. Pais e mães produzindo, homens mimados. Mulheres que hoje não deveriam nem casar, homens não deveriam nem casar. Tinha que ficar em casa para a mãe continuar lavando, passando, cozinhando, lavando a louça dele. Porque casa vai dar trabalho para os outros. Foi a época que nossos pais nos preparavam para ser um bom marido, para ser uma boa esposa. Aí vem se aconselhar com o pastor Moisés fala as verdades de Deus e ainda acha ruim.
Porque a mamãe disse, não, meu filho, não, você quer uma mulher para cuidar de você, igual a mamãe cuida. Os homens Nutella que nós estamos produzindo. Eu tenho 3 filhos homens. Nós ensinamos lá para ele, respeita a filha dos outros. Se namorar, vai casar, estou logo avisando. Foi assim com o mais velho, namorou, falei, namorou já era, vai casar. Se escolheu mal, o problema é teu, agora é contigo, daqui para frente. E tá aí, quando ele está atribulado, vai lá, conversa. Quantos anos de casamento ele tem, irmão? 5 anos de casamento, com 26 anos. Hoje, os homens velhos casam, não aguentam 1 ano de casado. Mas está lá, ó. Tem aconselhamento, tem pai, tem mãe. Então nós precisamos começar e voltar a nos estruturar a nossa base. A geração do oba-oba passou. A Bíblia fala dos anciões, de aconselhamento. Precisamos assumir essa autoridade de determinar sobre os jovens como é que funciona, quem é que dita as regras. Estamos deixando eles serem ensinados pela internet, pelas telas de TV. Você pode dizer um glória a Deus? Estamos perdendo o foco da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Ninguém tira a autoridade da igreja. Não queremos mais sofrer. Não queremos mais bater de frente na batalha. Fugimos. Esse dia eu vi um jovem endemoniado. Metade da igreja com a mão assim ao redor dele. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu trabalhei com libertação. Quando eu fui obreiro, eu trabalhava com um pastor que entrevistava demônios, escrevia livro na hora e conversava. Aquela coisa toda, aprendi. Tive escola. E fiquei vendo aquele monte de gente com medo do demônio. O garoto deu um grito, não ficou um. As nossas igrejas sobreviveram a todo ataque do inferno e das trevas contra ela. A igreja do passado, o século passado, sobreviveu. A igreja primitiva sobreviveu. A igreja das últimas décadas sobreviveu. E nós desistimos de tudo muito fácil. Queremos trocar de congregação, trocar de família, trocar de emprego, muito fácil. Precisamos voltar às nossas raízes, voltar às nossas bases. Gente que, antes de casar, irmão, não tinha nada, nem uma cama para dormir. Aí casa, tem tudo, reclama do que tem. Deus te convida a você voltar no passado e olhar para a casa de reboco que você morava, para você reclamar do que você tem hoje. Do calçado que você não tinha para ir à escola e reclama do que tem hoje. De tudo que passou e da vida que tem hoje ainda reclama. Imagina como é que o Senhor olha para isso tudo com os olhos da eternidade. Irmãos, estamos perto de encerrar. Outro dia eu vi uma história de pescador. Que história linda. Aquele barco pesqueiro tinha uma missão: trazer o melhor bacalhau para a culinária japonesa. O barco que trouxesse o peixe, o salmão, mais fresco, mais vivo, os restaurantes pagavam mais por isso. Só que o salmão aí tem um problema. Colocavam ele na piscina do barco. Não podia jogar no meio do gelo, senão já morria. Colocava na piscina do barco. Quando chegava no cais, o peixe estava morto. Um peixe caro. Os japoneses diziam, não queremos, morto não serve. Para nós tem que ser vivo, para que o sushi, sashimi, fique de boa qualidade. Então um pescador desses antigos disse, teve uma vez que eu consegui trazer um salmão vivo. O que foi? Eu joguei uns bagre, não entendo muito de peixe, mas que bagre não presta para nada, né? Se pegar o bagre no anzol não serve para nada, aquele peixe ruim. Eu joguei um bagre uma vez e o salmão sobreviveu, veio tudo vivo.
Aí eles pegaram um bocado de bagre, jogaram o salmão e jogaram o bagre no meio. Quando eles olharam, estava assim, o bagre atrás do salmão, o salmão correndo e o bagre atrás do salmão. Aí o salmão oxigenava e vinha vivo até o cais. Chegava no cais aquele monte de salmão vivo. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Às vezes o Senhor nos joga na piscina e bota um monte de bagre para ver se a gente se mantém vivo. Tu está reclamando de uma luta que nem te jogou na cama. Está reclamando de uma luta que nem é um câncer da vida. Ainda que fosse, Deus permite os bagres de Deus para a tua vida, entenda. Paulo vai dizer, o Senhor enviou o mensageiro do inferno sobre a minha vida. Entenda, para de murmurar, achar que tudo é diabo. O Senhor está tentando te aperfeiçoar e te ensinar através das lutas, através do deserto, através da dificuldade. Glorifique ao Senhor pela luta que tu está passando hoje. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu sou um obreiro doutrinado, tenho horário, eu termino no horário certinho. Não. Irmãos, não, pastor, tá benção, me deu bastante tempo, as festas por aí tá ruim, a gente pega vinho, eu só prego assim, se for igreja de amigo igual o senhor, gente que eu respeito muito. Mas porque tu vai e aí canta. Eu falei, irmão, tem 15 minutos para pregar. Aí eu falar do jeito que eu falo, aí eu falei, pronto, chegou o texto, na hora de entregar o microfone. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Tribulação, irmãos. Tribulação vem para te sacudir. Eu lembro a primeira vez que eu andei de avião, era um voo da VASP. Os irmãos que são bem antigos lembram? VASP era uns aviões, uma sucata, irmãos. E o avião, ele entrou numa tribulação, ele batia mais do que Japeri velho, irmãos. O negócio ficava balançando, eu falava, como é que consegue? Está batendo em quem que está balançando desse jeito aqui no céu? Eu falei, eu vou morrer. Primeiro filho estava na barriga ainda. Tribulação. Aí eu olhei para um lado e vi o irmão cantando, mais perto quero. Eu falei, não estava angustiado, a minha alma queria angustiar, mas dele não estava. Eu falei, vou cantar assim igual ele, ver se resolve. Perplexos, mas não desanimados, não podemos desanimar com o que vem. Irmão, sinceramente, não estou nem aí para quem vai ganhar. Eu sou a igreja. Hitler não parou a igreja. As igrejas estão voltando para Cuba. Fidel Castro expulsou o evangelho, mas está lá o evangelho entrando. Qual é a região desse mundo que o evangelho não entra? Esses dias eu vi o testemunho de um chefe de uma tribo indígena em Mato Grosso do Sul. Os índios tudo vestido. Tentaram matar ele, mataram a sua mãe, mataram o seu filho. Ele disse, eu não vou desistir. Ele se converteu e levou a tribo toda com ele. Perguntaram a ele, como é que você mudou a cultura indígena e trouxe a cultura da igreja? Que é assim que eles consideram, né? Ele disse, olha, para você desfazer uma cultura dói. Me amarraram por 3 dias, me bateram para eu desistir, mas eu não desisti. Hoje nós não temos uma aldeia, hoje nós temos uma comunidade cristã indígena. E a primeira perseguição você desiste, já chora, Jesus me abandonou, Jesus não quer nada comigo. Feliz é o Filho de Deus, que passa pelas tribulações, que passa pelos desertos. Quantos desertos, né, pastor Moisés? Pastor Libertino, quantas afrontas, quantas calúnias, quantas ingratidões. E continua aqui, de pé. Posso? Irmãos, eu quero fazer uma oração com você essa noite. Eu quero orar e pedir ao Senhor que, sabe, nos dê uma mente renovada. Sabe para quê, irmãos? Para que nós não sejamos inertes a tudo o que está acontecendo. Para que nós não sejamos omissos diante de tudo.
para que o Senhor resgate em nós a autoridade que Ele nos deu. De pegar um jovem desse assim pela cabeça e dizer, olha, arruma a tua vida, que senão vai morrer. Pegar nossos filhos, botar na mesa e falar, senta aí. E usar a autoridade de Deus sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus. Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Deus, essa é a tua igreja, Senhor. Esse é o teu povo, Senhor. Senhor, nós não precisamos de justiceiro, nós não precisamos de representante, Senhor. O Senhor é o nosso representante. O Senhor é o nosso guia. O Senhor é aquele que, quando não tinha comida no deserto, mandou um maná. O Senhor é aquele que, onde não tinha água, o Senhor mandou a água. Senhor, o calçado e as vestes, Senhor, durava ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, hoje eu tenho, Senhor, um orgulho, hoje eu tenho uma honra muito grande de fazer parte desse exército. Hoje eu sou a tua igreja, Senhor. Hoje eu faço parte do teu exército, da tua nação e te represento, Senhor. E sou feliz por isso, Deus. Pai, em nome de Jesus, as portas do inferno não podem, não vão, nunca foi e nunca será contra a tua igreja. Desperta o teu povo essa noite para sair daqui de cabeça erguida, Senhor, com a autoridade que o Senhor liberou sobre nós, para pisar em serpente, pisar em escorpiões, Senhor, simples como a pomba, prudente como a serpente. Pai, em nome de Jesus, resplandece em nós a glória do teu evangelho, Senhor. Libera concessão, poder sobre cada um de nós, Senhor. Coloca autoridade na mão dessas irmãs, coloca autoridade na boca desses homens, Senhor, que por onde passarem, Senhor, possam causar um reboliço, um alvoroço, onde quer que colocar a planta dos seus pés, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, aonde quer que eles vão, para a glória do teu Filho amado, Jesus Cristo. E a igreja que concorda, diga amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, se assentem um pouquinho. Glória